Olá a todos, boa tarde. Eu sou a Débora Romanini, do Marketing da Danfoss, e gostaria de dar boas-vindas ao webinar Soluções DCS para Fluidos Refrigerantes LGWP, para aplicação em HVAC, com o engenheiro de aplicação, Márcio Costa. Esperamos que esse tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos e nossos espectadores e agradecemos pela presença. Continuando, vamos compartilhar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que verão a seguir pode estar situada em posições diferentes na sua tela, mas compartilharemos a função de cada um. À esquerda, podemos ver a webcam dos nossos espectadores, palestrantes. Envie suas perguntas e respostas abaixo. Informações adicionais sobre o tema, links e downloads estará disponível também aqui no canto esquerdo. Centralizado, você poderá ver o tamanho da tela da apresentação. Logo à direita, pode entrar em contato com os nossos palestrantes no e-mail apresentado. Abaixo, é possível agendar uma reunião se a informação estiver disponível. Na parte inferior, você pode personalizar a sua experiência. Temos a pesquisa de satisfação, o certificado e as reações. Avisos gerais. No final do webinar, por favor, preencha a pesquisa de satisfação. É muito importante para nós a sua participação. Não se esqueçam também de fazer o download do seu certificado de participação ao finalizar este webinar. Agora, passo a palavra ao engenheiro Márcio Costa para que possa seguir com a apresentação. Márcio, boa tarde. Boa tarde, Débora. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Seja bem-vindo ao nosso webinar, ao qual nós vamos tratar de um tema muito interessante, né, que a gente vai falando sobre os fluidos refrigerantes. Então, como todos sabemos, né, que devido às mudanças climáticas que estamos tendo, então, na nossa área de climatização, refrigeração, a gente já tem que estar pensando num futuro melhor e utilizando produtos que já sejam adequados para essa área mais verde, né? Bom, lembramos para vocês que durante a apresentação, se caso for surgir algumas dúvidas, eu tenho no meu suporte o meu amigo Juliano Leitão, que é o nosso engenheiro de vendas, que está focado na área de climatização aqui da Danfoss, né? Atende os clientes de ar-condicionado, que ele pode estar no back-office fazendo as respostas, né? Então, se porventura alguém tiver, só colocar no chat, que tem no lado, algumas dúvidas, mas no final dessa apresentação a gente vai dar um tempo ainda de a gente também responder as perguntas ao vivo também, tá joia? Então vamos lá. Como tema principal, antes de tudo, eu vou me apresentando. Eu sou engenheiro de aplicação aqui na Danfoss, já estou há 7 anos. Na área de climatização e refrigeração já atuo há 23 anos, já nos setores de industrial, climatização e refrigeração comercial. E eu venho trazer para esse tema de vocês com relação à parte dos fluidos. E vou falar um pouco antes da Danfoss, né? Como todos devem conhecer, a Danfoss é uma empresa dinamarquesa, fundada pelo senhor Mats Clausen. E hoje a Danfoss, como é que ela está dividida? Então, ela está dividida em 3 setores, né? Então, vocês podem verificar que a Danfoss ela tem uma divisão Power Solution, que é uma divisão onde a Danfoss trabalha com produtos de motores orbitais, voltados mais para a área agrícola, tratores. Temos a divisão, e representa mais ou menos o grupo de vendas, 50% de vendas, né? Na segunda posição, a gente tem a divisão de Climate Solutions, que é a divisão com qual eu trabalho, envolvendo tanto a parte de cooling como a parte de heating. Aqui nós temos a parte de todos os componentes de refrigeração, quanto também a parte de válvulas balanceadoras para fazer balanceamento hidrônicos. E temos também a divisão de drives, que é a divisão responsável na parte dos inversores e também da soft starter, que hoje representa 20%, e a Danfoss Climate Solution 30%, totalizando 100%. Bom, falando um pouquinho dos fluidos refrigerantes, né, todos sabemos que ele é o fator principal que vai fazer a transferência do calor de um ambiente, de um meio para o outro meio, de um ambiente frio levando para outro ambiente quente, né? Então,
Em 1997, no Tratado de Protocolo de Quioto, foi realizada uma convenção para determinar a meta para redução de gases que provocam o efeito estufa, né? Então, quando nós falamos no nosso tema, falando sobre LGWP, seria Low Global Warming Potential, ou seja, baixo potencial de aquecimento global. Então, com essa visão que nós vamos passar aqui para vocês nessa apresentação, seria o que a Danfoss já está trabalhando hoje e já visando o futuro que a gente entende que seria o futuro dos fluidos refrigerantes, né? Então, eu vou mostrar para vocês agora um gráfico, o qual a gente tem a curva entre os fluidos refrigerantes principais que nós temos nas nossas divisões, né? Refrigeração e ar-condicionado. Hoje seria o foco mais na parte de climatização que a gente vai focar, né? Então, aqui, como vocês podem observar, hoje como que é feita a classificação dos fluidos refrigerantes, né? A classificação é feita por 3 pontos. Seria pelo ODP, que seria efeito contra a camada de ozônio, aquecimento global e também a questão de segurança, né? Aqui eu vou falar primeiramente na legenda. Nós temos primeiro os fluidos A1, que seriam os fluidos com baixa toxicidade não inflamável. Aí nós temos o A2L, que seria o moderado inflamável, o A3, o altamente, o B1 já seria da classificação já os tóxicos, né, não inflamáveis, e o B2L, os tóxicos pouco inflamáveis. Aqui, olhando um pouco mais da nossa área de ar-condicionado que nós vamos tratar hoje, nós temos nesse foco aqui, como seria esse gráfico? Eu tenho a linha do GWP contra uma linha de capacidade volumétrica, densidade e pressão. Focando nessa linha aqui, nós temos predominantemente utilizando os ar-condicionado 410. Então, ele se encaixa no fluido da A1, baixa toxicidade, não inflamável. E visando esse ponto de um baixo GWP, então, indo nessa linha, a gente tem uma linha da inflamabilidade. Então, para ter uma redução do GWP, nós vamos cair com os fluidos refrigerantes já da linha do A2L, que seria o R32, o 452B e o 454B. Então, visando que nós estamos saindo de uma linha de... o 410 hoje ele está abaixo de 2.500 e estamos com uma linha abaixo de 750. Além desses, hoje nós vemos que se formos para baixar o GWP abaixo de 750, desses a gente não tem muitas opções e aí, no caso, a gente tem que ir para um fluido de baixa densidade, ou seria indo para esses fluidos aqui, como que seria os HFOs. Mas isso a gente vai mostrar mais para frente para vocês a visão que a gente está tendo, né? Então, o que a Danfoss vê de perspectiva no mercado de climatização? Aqui nós fizemos umas 4 subdivisões, então, de grau de tamanho de equipamentos, né? Então, nas aplicações, nós temos, visando chillers de grande capacidade, chillers centrífugos, chillers parafusos. Hoje, atualmente, nós temos a grande maioria desses chillers operando com R134A, capacidades grandes até 1,5 megawatts, e chillers acima dessa capacidade, maiores que 1,5 megawatts, nós temos usando o fluido 123B, R123, e também o 104A. O que nós vemos a médio prazo para essa categoria? Nós colocamos aqui uma linha de tempo, colocando onde a gente dita muito, onde está sendo ditado muito mundialmente o andamento desses fluidos, né? Então, a médio prazo, aqui a gente coloca no mercado de Europa,
Norte América e China, a gente está colocando até 2026, que é esse médio prazo, a utilização de manter, de alteração do fluido aqui por 1234ZE, já ser os HFOs, o A2L, como indo também para o R513. E para os muito grandes, além do 1234ZD, 1234ZD, também o R414, 514B. Isso visando a médio prazo. E a longo prazo, usando ainda o 1234ZE e o 15B, os grandes, e os acima de 1.5, ainda utilizando o 514B e o R123ZD. Da linha já dos Chiles, já Scrolls, os HU, seriam os equipamentos que utiliza para tratamento de ar, os rooftops. Hoje a gente tem no cenário utilizando o A1 410. A gente tem uma visão de médio prazo desse fluido, ele ir para o R32, quanto também o R452B e o R454B. E no longo prazo, nós vemos que vai se englobar entre os HFOs, 1234ZE, ou o fluido o YF, e o 500B também. Já os ambientes dedicados, pequenos, né, como o Mova Calor, nós temos dois cenários, como hoje está no 410, indo para o sistema água-ar, o 454C, como o R290, e utilizando água-água, o 454C, quanto o 454B. E, a longo prazo, ele se mantendo o 454C e o 290, e aqui a gente vê que já não indo para o 454B, mas se mantendo apenas o 454C para longo prazo. E, por último, equipamentos menores, splits, VRFs e equipamentos de climatização em computadores, né? Falando com sala de computadores. Então, hoje também dominando o 410. Temos uma visão que ainda o 410, a médio prazo, ainda vai se manter, como também o R32 e o 454B. E, se viável comercialmente, em preço, o 466. E a longo prazo, vocês podem observar que já o 410 aqui já não vai ter, já estamos só tratando apenas do 32 e o 454B. O 466 é sobre avaliação, e o R513 e o 516A para manter. Então, isso a gente vê que é uma tendência mundial, e o que a gente já estamos vendo o que a Danfoss vai utilizar nas nossas tecnologias para ter os produtos para essa linha. E esses são os produtos, verificando na parte de climatização, a gente colocou uma figura, todos os produtos da Danfoss que a gente tem em soluções na parte de HVAC. Então, aqui eu vou falando para vocês, hoje a Danfoss ela tem na divisão dela de linha de produtos de trocadores brasados, como também trocadores gachetados, semi-soldados, da marca Sondex, que é uma marca da Danfoss, né? Então, para grandes capacidades já entraria equipamentos de trocadores gachetados, né? Para troca, como também semi-soldados. Nessa mesma divisão, a gente tem os produtos da linha de trocadores brasados. Indo na parte a gente tem a parte de divisão de trocadores condensadores microcanais. Também temos a parte de inversores, né? A gente tem tanto da linha de drives que eu comentei no começo, né? A gente tem uma divisão onde o pessoal utiliza muito para fazer controle de condensação. A gente tem uma linha de drives que o pessoal utiliza muito nesse tipo de aplicação,
como também os nossos controladores eletrônicos, né, para fazer todo o gerenciamento do equipamento. Nós temos uma divisão aqui da Danfoss que é focado nesse tipo de produtos dos eletrônicos, né. Temos também o Tubocore, que eu vou falar um pouco mais para vocês um pouco mais para frente também, que é da Danfoss, né, que é o compressor magnético oil free. Temos na nossa linha de produtos de compressores scrolls, focados para ar-condicionados, compressores fixos, como também temos os compressores de velocidade variável, que utilizam o inversor dedicado para o compressor, para fazer buscando a melhor eficiência do compressor durante os sistemas. Parte de válvulas, uma curiosidade, se alguém não saiba, mas a Danfoss iniciou a fundação na década de 30, com o seu Metz Krauss, com a criação da válvula de expansão. Então, é um produto que foi criado na década de 30 e que está aí até hoje, que é um dos grandes marcas da Danfoss, né? Então, a gente tem as válvulas termostáticas, as válvulas também eletrônicas, que é aqui a Colibri, que é a expansão eletrônica. A linha de produtos que utiliza na linha de líquido, como filtros, válvulas, visor de líquido, também a gente tem todo produto focado nessa área, como válvulas solenoides. E se tratando em chiller, a gente na parte de água, a gente tem as válvulas balanceadoras, que é da mesma divisão de Climate Solutions, né? Que a gente também tem as válvulas balanceadoras. E toda a parte de proteções que a gente tem, dos pressostatos, tanto pode ser eletromecânico, como pode ser os cartuchos, as válvulas de controle de regulador de pressão, nós temos todos também esse tipo de produtos. Então, ou seja, quando vocês verem todo o cenário de um equipamento, a Danfoss ela tem a gama completa para a solução de HVAC. E vendo aquele cenário que eu mostrei para vocês, que a gente observou que o 410 hoje é o que está no mercado. Então, vamos ver as alternativas que a Danfoss tem para o 410, a linha de produtos. Primeiramente, vou mostrar para vocês na parte dos compressores, né? Hoje, a Danfoss ela tem uma linha de compressores scroll. Então, aqui, a gente tem a linha dos compressores fixos da linha DSH, já muito conhecida já no mercado, com a válvula intermediária, né? Que ela vai da capacidade de 90 mil BTUs, ou vamos falar em TR de 7,5 TRs da linha médium até 15 TRs, quanto também da linha large, que ia de 20 a 40 TRs. A gente tem todos esses produtos já multirefrigerantes, porque esses produtos, a partir de alguns motores, nós temos que a partir de abril desse ano, nós temos todas as tensões já, para esses produtos já trabalharem, além do 410, já com 454B e o 452B. Então, esses produtos vão ser já todos homologados para trabalhar com esses 3 refrigerantes. E já temos também produtos que é o outro compressor da linha DSF, que ele vai do 90 até o DSF 200, que ele dá um pouco mais do que 15 TRs, ele vai próximo de 17 TRs da linha Medium, e da linha Large, que vai de 20 até uns 40, até acima de 40 TRs, que é o DSF 240 ao 530. Esses compressores, nós já temos eles também. A gente tem uns lançamentos já a partir de abril, já em outras tensões, com todas as tensões, 220, 340, 380 e 440, para trabalhar com o fluido R32. E temos aqui, o que a gente vê quando ele está cheio, é o que a gente já temos liberados. E o que está em vazio é o que está em desenvolvimento. E o que está em pontilhados e o que está em planejamento. Então, já em desenvolvimento, nós já temos já o DSG, que já seria de 20 a 40 toneladas, já com fluido verde,
já seria aqueles HFOs, já com 1234ZE e também o 515B. Então, nós já temos já estamos já em desenvolvimento nesse tipo de produto. Então, vocês podem notar que a Danfoss já está já visando na frente o produto já para essa gama de fluidos novos. E aqui já em planejamento, já os de menores capacidades, que são os DSGs de 10 a 15 TRs. Como também compressores de menor capacidade, de 5 a 10 TRs, que seria da linha do Scrolltech, que é uma linha conhecida, que é o 410 seria o HLJ. Nós temos já em desenvolvimento também para atender, hoje já atende o 410, já para começar a atender também o 454B. Indo dos compressores variáveis, de velocidade variável, também muito conhecido já no mercado, né? A gente tem a linha dos inverters, que eles são os menores, que hoje também eles vão ser multirefrigerantes. Então, nós temos já da linha de 4 a 7 TRs, que é os small. Temos uma linha intermediária, que é o VZH 067, que aqui dentro engloba o VZH 52 e o 65. Aqui seria o 38 ao 44, o 28, 35, 28, 35, 44. E da linha large seria já os VZH 88, 117 e 170. Então, hoje, nós já temos desenvolvimento hoje apenas por 410, já desenvolvido, mas ainda não lançado. A gente temos os produtos que vão ser também a partir de abril, já o com 454B, e já estamos vendo no futuro também o planejamento para esses compressores irem também para utilizar o R32, como também já com os fluidos verdes, o R1234ZE e o 515B. Então, vocês podem ver que ele vai ter uma gama totalmente flexível, de acordo com as capacidades, que é a gama que a gente consegue atender a faixa de capacidade, né? Então, e falando um pouquinho do driver, né? Cada compressor ele possui um driver dedicado. A linha small, a gente tem o CDS 803, a linha médio usa o CDS 303, como também da linha large. Porém, a gente já tem desenvolvido já um driver que ele é menor de tamanho, né? Já também preparado para o A2L, que seria esse driver que eu posso também utilizar o 803, que é o mesmo driver, o mesmo tamanho desse driver menor, ele já tá desenvolvido já para esses compressores maiores. Então, isso a gente vamos ver já em questão de custo bem menor, né? Utiliza um frame bem menor. E também já temos já desenvolvido, mas não lançado, já esse driver já para atender toda essa gama já com A2L a partir de abril de 2022. E focando em eficiência energética, né, a gente também temos nossos compressores turbocore. Então, nós temos o turbocore da linha TT, né, que essa aí é Twin Turbo, que, ou seja, esses compressores têm dupla turbina, e nós temos dessa linha o TT300 até o TTS 700, então nós estamos indo desde 50 até 200 TRs. Esses compressores, eles trabalham já com o 134A e o R513A. E temos também uma de alta, trabalha com alto diferencial, que seria o TTH, de high lift, então ele já vai de 75 a 115 TRs, também com o suíte 104A e 513A. Aí, esse aqui da linha verde já seria já o TTG, então já seria o equipamento dedicado para os fluidos verdes. Então, essa linha de produto, ela já trabalha já com o R1234ZE e o 515B. Então, nós temos compressores de
40 até 150 TRs. Aqui a gente mostra que a cada modelo, a gente mostra mais ou menos o range de operação dele, né, que vocês podem observar. E indo de compressores com maior capacidade, nós temos a linha do VTT, que esse já tem uma capacidade já acima de 325 TRs, de 330 a 400 TRs. Esse é apenas para o fluido 134A, como já temos também lançado o VTX 1600, que vai até 450 TRs, né? Esses compressores, eles possuem uma alta eficiência, porque como eles são isentos de óleos, eles são um mancai magnético. Então, o eixo ele flutua sobre os mancais. Então, não tem nenhum tipo de resistência. Eles têm menores manutenções. Então, além dele ter menor peso, é um compressor praticamente mais eletrônico do que mecânico, né? Ele tem todas as proteções nele, tanto do inversor dele, a soft start dele, já tudo já acoplado, né? Então, ele é um compressor que, devido a ele ter um mancal magnético, ele alcança altas rotações e uma boa eficiência, né, energética. Falando um pouco da linha dos produtos qualificados também para a dos A2Ls, hoje nós temos todas as linhas de produtos como válvulas, filtros secadores, tanto carcaça quanto filtro hermético, as válvulas GBCs, que seriam as válvulas de esferas, apenas o abre e fecha, as válvulas de retenção, os pressostato cartucho e as válvulas de expansão eletrônica, tudo já liberado já para utilizar já os novos fluidos A2Ls, né? Que seria o 452B, 454B, o RTT2, então já temos produto já dedicado já para eles, já estão todos homologados. E eu vou mostrar para vocês um pouco mais à frente, onde vocês podem ter informações desses produtos, os que já estão homologados já para trabalhar. É a nossa ferramenta CoSelector. Então, pessoal, só forçando, no final vocês têm um ponto que vocês podem nos ajudar, que seria a pesquisa, né? Então, mantenha até o final para ver a nossa pesquisa, né? Que também tem um certificado também que vocês podem ter ao final dessa palestra, através da pesquisa, vocês têm um certificado, tá ok? Então, fiquem comigo. Bom, da linha de trocadores de calor, eu vou falar um pouquinho dos trocadores hidrazados, né? Então, hoje a Danfoss, ela tem uma gama de desenvolvimento de trocadores, o qual ela saiu da linha tradicional, que é a conhecida como o espinha de peixe, né? O famoso espinha de peixe, que ele tem um formato como espinha de peixe, que seria os brasados, BPHE. Visando eficiência, a Danfoss passou para o modelo que seria o microplacas. Essa evolução, nós já tivemos um grande ganho em questão de eficiência, quanto também de perda de carga. Em comparação, quando a gente observa a perda de carga no lado da água, entre um trocador desse tipo brasado, que seria o espinha de peixe, com o microplacas, ele tem uma perda de carga do lado da água bem menor em comparação com esse. Então, além de tudo, a gente altera as questões dos materiais, a gente busca também a eficiência dos componentes, né? E um outro upgrade que teve seria a parte dos condensadores, que é um condensador o qual o pessoal chama de CX, porque o formato do movimento do gás é em formato de X. Isso é dedicado um pouco mais para condensadores. E a inovação seria o modelo Z. Esse modelo Z, porque o fluido ele faz um formato de zigue-zague dentro do trocador. E isso ele faz com essa performance de caminho, ele consegue ele extrai um pouco mais de calor, ele consegue ter uma eficiência melhor, com menor área de troca, né? Ele tem uma melhor eficiência com esse tipo de trocador, com essa tecnologia, né, que a Danfoss fez. E falando especificamente desse produto da linha Z,
hoje, nós temos aqui um portfólio, o qual vocês podem observar. Nós temos os trocadores a placas single, como também nós temos trocadores a placa dual. Ou seja, por que dual? Dual porque ele possui dois lados, o qual ele vai ter o fluido refrigerante e no centro a água. Então, quando tem circuitos, que eu uso o duplo circuito, eu uso uma refrigeração num lado, refrigeração no outro e a água passando os dois circuitos, né? Então, nós temos os modelos dual da linha maior, 117 e os 212 hoje. Em desenvolvimento, temos os 129 e o 262. Então, para a chiller, como evaporador, nós temos esses modelos já utilizados, né? Que é o C117 e o C212. E dessa linha, hoje, nós já temos modelos já otimizados e testados já com 410, também já estão aplicáveis já para o 452B e para o 454B. Então, nós já temos equipamentos prontos já para esses gases novos, né? Como também já para o R32. O R32 já com uma classe de pressão um pouco maior, para 49 bar. E os nossos microcanais, né? Então, seriam os condensadores, que eles possuem uma grande eficiência, um trocador totalmente de alumínio, resistente à corrosão, que ele pode trabalhar também nesses diversos campos de atuação. Chillers, rooftops, secadores de ar, equipamentos de precisão. Hoje, as nossas unidades condensadoras que a gente fabrica aqui na Danfoss e Osasco, elas são 100% microcanais. Então, esse produto ele já é dedicado para esse nicho de aplicação, né? E também, eles também já são aprovados também para essas novas alternativas. Então, aqui vocês podem observar, olhando aqui o 410, a gente já pode observar que eles já são também aptos para trabalhar com esses outros fluidos refrigerantes. Então, vocês podem observar que a Danfoss ela já sai na frente, né, já para fazer a homologação dos produtos, né, para que quando já chegar no mercado esses fluidos, tem muita questão de variação de preço que envolve muito os fluidos refrigerantes, e aí já tem a virada de chave, a Danfoss já tem um produto já para fazer esse tipo de alteração, né? Então, eu tinha mostrado para vocês sobre o trocador brasado, só voltando um pouquinho, né? Esse aqui é um exemplo, né, de um trocador brasado, né, que a gente temos aqui no nosso portfólio, né? E aqui eu trouxe para vocês também, que é o nosso compressor BZH, é o da linha Small, né? Que ele trabalha com um inversor de frequência dedicado. Que esse aqui ele tem uma boa eficiência na parte de climatização e quando a gente utiliza muito em ar-condicionado de precisão. Tá joia? Bom, eu falei bastante sobre as questões dos produtos da Danfoss que já estão homologados para esse tipo dos novos fluidos, né? E agora dos recursos que a Danfoss vai auxiliar os nossos clientes para essa nova onda, né, dos fluidos, né? Então nós temos algumas ferramentas que auxiliam vocês nessa questão. Então, um dos nossos primeiros recursos que eu quero mostrar para vocês seria o programa Cool Selector, que é um programa totalmente gratuito que vocês podem buscar pela internet, né? Achar no Google, vocês podem baixar, ter nos seus computadores e lá você tem toda a base de dados de boa gama de produtos. Então aqui, como a gente está falando sobre os fluidos refrigerantes, tem uma ferramenta dentro do Cool Selector, o qual nós conseguimos verificar todos os fluidos que já são homologados, né? Então, a partir do momento que você já tem esse programa instalado em seu computador, você tem uma visão geral dos fluidos, clicando na parte de ferramentas, ele tem um ponto que chama Produtos e Refrigerantes Visão Geral. E a partir do momento que você clica nessa tela,
você vai ver esse ponto aqui, ó. Aqui nós temos uma base de uma biblioteca de mais de 40 fluidos refrigerantes já na nossa plataforma aqui dentro do CoSelector, e você consegue observar, e aqui a nossa gama de produtos da Danfoss. Então aqui você consegue ver o que já está aprovado, o que está em avaliação e o que não tem aprovação de uso, né, dos fluidos. Então isso aqui é uma ótima ferramenta, se quando você tem dúvida que tem um fluido refrigerante que tá no mercado, ou exemplo, eu quero o 452B, será que ele pode ser utilizado nesse tipo de válvula? Então, você tendo esse programa no seu computador, você pode simplesmente entrar no CoSelector, ir nesse ponto de ferramenta e buscar. E aí você procura aqui na parte superior o fluido refrigerante, e aí você desce com o mouse até chegar no produto que você queira, e aí você verifica se ele está verde, opa, ele já está aprovado para você utilizar. Então, é uma ferramenta que vocês podem abusar à vontade, que ele vai auxiliar muito vocês nessa pesquisa, né? E até para questões de projetos, né? Então, muitas vezes você tem um produto já hoje no mercado e você quer já fazer o seu projeto, já selecionar o componente com um novo fluido refrigerante, primeiramente você já chega aqui, você já verifica quais o produto já estando aprovado, e aí depois você já pode ir para a parte do selecionamento. E aí você consegue também fazer o selecionamento. E temos dentro do curso elétrico, quando você faz o selecionamento, ele tem um item que é muito legal e crucial. Por quê? Você consegue fazer uma seleção, esse aqui é apenas um exemplo usando para refrigeração, mas você põe os seus dados do anterior, do antigo, então você seleciona o seu componente, aqui é um exemplo selecionando uma válvula eletrônica, e quando você joga, você pode criar uma função cópia. Como ele tem umas abas de seleção, então eu consigo copiar e criar uma outra aba com os mesmos dados, e eu altero apenas o fluido refrigerante. Então, quando eu altero o fluido refrigerante, eu consigo saber exatamente qual que seria a diferença para ele ter a mesma capacidade, o mesmo componente, e aí eu posso verificar que até a evaporação ele altera. Então, é uma coisa feita automático. Você consegue fazer uma simulação com o mesmo tipo de produto, como que ele opera com a mesma capacidade que seria se eu trocasse o meu fluido refrigerante. Então, isso aqui é uma função muito interessante. Poucos clientes têm conhecimento disso e é uma coisa muito simples. Ele é totalmente autodidata, esse programa do CoSelector. Então, você consegue fazer esse tipo de simulação e você consegue observar os ganhos que você tem nessa troca de fluido. E também dentro do CoSelector, nós temos uma ferramenta chamada de Retrofit Tool. Então, quando nós entramos lá em aplicações comerciais, essa ferramenta, você consegue colocar o refrigerante antigo do seu sistema, e aí você coloca o refrigerante novo. E aí ele vai apontar o que vai ser de benefício, o que vai prejudicar, ou não que prejudicar, mas o que você vai ter que talvez mudar a válvula. Um exemplo, se eu for usar um fluido refrigerante X, e aí eu vou colocar um outro, então eu vou verificar se a minha tubulação eu vou ter que alterar, se é latente, se ela está subdimensionada ou superdimensionada. Eu vou verificar a minha válvula de expansão. Eu posso utilizar uma outra válvula de expansão, ou eu posso verificar minha lente líquido. Ela está ok, não está ok? Então eu posso fazer essas alterações. E ele vai dando os alertas, né? Então, muitas vezes, quando você verde, ele está em verde, você vê, opa, ele pode ser utilizado. Como também você vê em vermelho, aí você vê que ele já vai ter uma observação, qual seria os pontos que você tem que se atentar. Então, é uma ferramenta que vai dando os alertas para você dessa
função de alteração, né, do fluido refrigerante. E um outro programa que é muito conhecido seria o refrigerante slider. Esse aqui é muito conhecido porque quem está há muito tempo na refrigeração sabe que o pessoal antigamente utilizava a régua. Então, aquela reguinha para você verificar, de acordo com a pressão, qual a temperatura de saturação que está no meu sistema, na parte de tanto evaporação quanto condensação. Então, muitas das vezes, você estava, um exemplo, num startup, em loco, com o manômetro na sua frente, se você não estava com a reguinha, com a régua, você teria que verificar como está a evaporação dele. Então, muitas vezes você podia até esquecer essa régua. E a Danfoss passou isso para um aplicativo de celular. Eu creio que boa parte deve conhecer, né? E esse aqui, quando nós falamos em fluidos refrigerantes, ele é uma ferramenta que você consegue absorver e ter todos os tipos de produto, né? Então, quando você abre pelo seu aplicativo celular, que ele está nas plataformas também do app, no Google Store, no Google, você consegue baixar, né, no App Store, e aqui você consegue colocar o fluido refrigerante que você quer. Você tem a função da unidade, né? Então, uns estão aptos a usar o PSI, né, a famosa Libra, outros estão utilizando usar o bar, uns mais técnicos usam o KPA. Então, você consegue verificar, ajustar a pressão normalmente mais conhecida. E aqui é aquela régua que você, ao invés de você ir alterando, né, você consegue alterar por aqui. Com o dedo mesmo, você altera a escala, né, da pressão, né, e temperatura, e aqui na lateral ele vai mostrar para você tanto a pressão quanto a temperatura. Ou você pode ir com o dedo e verificar por aqui, como você também pode digitar. Então, eu posso, lá no meu manômetro, verificar uma pressão, aqui o exemplo. Estou verificando 5,5 bar, então eu digito 5,5 bar no celular, e aí eu já vejo qual que é a minha pressão de saturação. Como também, para me descobrir qual que seria a pressão, então eu digito a minha temperatura, eu vejo mais ou menos a pressão que ele está trabalhando, né? E aqui embaixo é o que eu comentei com vocês. Aqui eu consigo observar todos os dados químicos do meu produto. Então aqui, tanto químico quanto também de técnicos, né? Então aqui eu consigo verificar tanto o GWP desse fluido refrigerante, o ODP, como também eu consigo verificar a questão do ponto o menor ponto de evaporação desse fluido, e você observa até a cor. Então, essa cor que aparece no programa é exatamente a cor da garrafa do fluido. Então, aqui está o 407, então você sabe que a cor da garrafa do 407 é essa coloração meio marronzada. Se você colocar o 410, já vai aparecer aquela cor um pouco mais rosado, né? Então, cada fluido, aqui a gente aparece informações que até aparece a cor da garrafa nesse programa. Então, a gente tem aqui uma base de dados, conforme eu falei, dos detalhes do refrigerante. Eu consigo entrar dentro um exemplo aqui do 407. Eu consigo pegar todos os dados dele, o óleo que ele utiliza e tal. Aqui as configurações, né? Conforme eu comentei, questão das escalas, qual unidade de pressão que você possa utilizar, né? Então, bar, PSI. E aqui eu posso ter na escala também, anteriormente eu posso colocar na escala tanto absoluta quanto relativa, numeral relativa. E aqui vocês conseguem ver que eu tenho N refrigerantes, todos que tenho no mercado, eu tenho a base de dados deles já carregado aqui no celular. Então, qualquer dificuldade que o pessoal tenha com dúvidas, né, para saber, esse fluido refrigerante, qual a pressão que normalmente ele trabalha,
qual que é a pressão. Então, vou fazer um projeto, vai trabalhar com uma X temperatura, então qual que é mais ou menos a pressão que ele vai trabalhar. Então, aqui você pode salvar em favoritos os usuários que você queira, né? E você tem um dispositivo aqui ótimo para você navegar nesse futuro muito próximo dessas alterações, né? Então, aqui eu finalizo a apresentação e aí a gente fica pronto aí se tiver alguma dúvida de algumas pessoas, né? A gente tem mais um tempinho, então eu gostaria de saber, Juliano, pode informar se temos algumas dúvidas aí. Pessoal, pode ficar à vontade, se durante a apresentação vocês tenham digitado a pergunta e queira que a gente tenta verificar algum ponto que ficou em dúvida, voltar à apresentação em algum ponto, vocês podem comentar. Tem alguma coisa aí, Juliano? Isso aí, Márcio. A gente tem um pequeno delay aí até a chegada das perguntas, porém já tenho várias aqui. Algumas eu respondi pelo chat e algumas eu deixei para a gente responder pessoalmente, justamente para melhor explicar aí, tá? Aproveitando uma pergunta, né, já que a gente estava falando da reguinha aí, do Cool Selector, né? O Cool Selector, ele funciona, Márcio, com pressão absoluta ou manométrica? Isso é uma das perguntas que recebi por aqui, aproveitando o ganchinho do final. Manométrica, então no Cool Selector você consegue selecionar todos os produtos na pressão. E na régua, quando você usa o refrigerante slider, essa você consegue alterar, se você quer manométrico ou se você quer na outra pressão. Então, ambos você consegue fazer essa seleção. Então, quando você já utiliza lá no Cool Select, você já pode ir direto, você já está selecionando na pressão que você queira mesmo. Tá certo. Muito obrigado, Márcio. Outra pergunta. Quais alterações são necessárias na prática para mudar do fluido A1 para A2L? Essa aqui eu posso comentar um pouquinho, né, Márcio? Porque o A2L a gente sabe que, né, se caracteriza por algum dos fluidos aí, outros são mais fáceis, outros são mais complicados em termos de desenvolvimento, mas de certa forma são simples, né? São características distintas, onde a gente pode dividir o A2Ls aí na parte do R32 e do R454B e do 452B, né? Então, se você quiser, Márcio, comentar um pouquinho quais são as alterações necessárias para essa mudança ou para o desenvolvimento, é bacana escutar a sua opinião e a opinião de um especialista. Sim, Juliano. Então, algumas alterações a gente sabe que vão ter. Então, nós sabemos que boa parte de um projeto, quando você trabalha com fluido refrigerante, é você manter uma velocidade apropriada. E nós sabemos que isso envolve diferenças de questão de densidade de um fluido com o outro, questão de viscosidade de um fluido com o outro, devido às propriedades químicas dele, né? Então, devido a essas propriedades, e para fazer um melhor cálculo, essa ferramenta que está aqui no local, que seria o Retrofit, você consegue saber se você utiliza a mesma tubulação, se isso vai impactar. Então, você vai ver se pode ficar uma coisa subdimensionada ou não. Nós temos também no próprio programa Cool Selector, a gente tem um módulo que é só de tubulação. Então, ali, você também consegue, se porventura você for utilizar o seu projeto, você utiliza a nossa base de dados, que faz todo o cálculo da sua tubulação, e se você fizer uma aba também, cópia, e você fazer essa seleção da tubulação com o outro, você vai conseguir observar, né? Você vai conseguir fazer a comparação se a velocidade está dentro ou não. Muitas das vezes é uma velocidade recomendada que você tenha na sucção, para você ter uma velocidade mínima para ter o arrasto de óleo. Então, quando você utiliza um outro refrigerante, então você verifica se essa velocidade
vai se manter se você precisa diminuir ou aumentar a tubulação. Então, o CoolSelect você consegue fazer todo esse tipo de função. Então, quer dizer, só para entender, Márcio, também para eu aprender um pouquinho também contigo aí. Então, quer dizer que se eu usar essa ferramenta, o Retrofit Tool, eu consigo simular o meu projeto atual, por exemplo, com o R410, e ver como que ele se comportaria com 454 na questão da tubulação. É lógico que a gente sabe que compressores, né, pode mudar, a válvula de expansão também ela muda, porém ele consegue simular como que ficaria e quais seriam as alterações que ele teria que fazer na máquina dele com o novo fluido refrigerante usando essa ferramenta, é isso? Isso mesmo, Juliano, correto, isso mesmo. Você consegue fazer esse tipo. E se você quiser fazer uma coisa mais detalhada, aí a gente tem os módulos, né, de tubulação para isso, como também o CoolSelect você consegue selecionar todos os produtos na parte de cooling, né? Então, se eu for utilizar um exemplo, a gente tem a nossa válvula Colibri, que ela está homologada para vários fluidos refrigerantes. Então, você consegue ou utilizar no refrigerante no retrofit, ou você vai direto na seleção da válvula. Então, eu posso ir diretamente na seleção da válvula e já colocar o meu fluido refrigerante. E aí eu consigo ver, naquela capacidade que eu tenho, eu ponho minha pressão de evaporação e condensação, a minha base de dados, padrão, com o meu fluido refrigerante. Depois eu crio uma aba com 410, um exemplo, como você falou. E aí eu ponho uma outra aba com 452B. E aí, um exemplo, eu posso comparar, assim, um exemplo, com 410, essa válvula, ela tem uma capacidade, um exemplo, se eu quero um equipamento de 15 TRs, então eu ponho 15 TRs, X evaporação, X condensação. Ele me seleciona uma válvula X, um exemplo, uma ITS 25, vamos colocar uma válvula, e aí uma ITS Colibri, e mesmo assim eu quero saber e a porcentagem que essa válvula corresponde à minha capacidade. Ela pode corresponder para essa capacidade, a minha válvula fica mais ou menos 80% ela tem ainda uns 20% de folga. E aí quando eu crio uma outra aba com fluido refrigerante novo, eu consigo saber se essa válvula, se ela pode, por exemplo, não, com esse fluido ela já está 110, então, ou seja, 110%, ou seja, ela passou de 100%, ou ela está subdimensionada. Aí eu teria que talvez aumentar o tamanho da válvula para atender essa nova aplicação, né? Ou como também ao contrário, que também no caso ela fica maior ainda. Então aí no caso eu teria que diminuir minha válvula para esse tipo de aplicação. Então o CoolSelect é uma ferramenta que dá para você brincar muito nesse tipo de alteração de fluido refrigerante. Então, tá bom, Juliano? Tá certo. Bacana. Temos uma outra aqui, Márcio. Tem bastante pergunta. Qual a tendência dos fabricantes de HVAC europeus a médio prazo? Tá? Essa aqui também posso comentar um pouquinho, porque a Danfoss ela participa, né, participa junto com seus clientes, né, dos novos desenvolvimentos, né, das máquinas. Então, o que a gente tem de informação é que os grandes fabricantes eles estão partindo, né, para R32, pelo menos alguns, né, dos clientes da Danfoss, né, então a gente está ajudando nesse desenvolvimento. Então, a médio prazo, a gente vê uma tendência europeia para R32, né? E a gente vê também, complementando, uma tendência da própria China, né? Mas todos eles enxergando um pouco, vamos dizer assim, a médio prazo, né? Porque a longo prazo, o que a gente pode ter são diferentes fluidos dependendo da sua, vamos dizer assim, dependendo do porte da instalação e do porte do maquinário. Então, a gente enxerga um pouco a longo prazo, né, o uso nos médio e grande porte, né, nos equipamentos de médio e grande porte, a gente enxerga o uso do R1234ZE e o YF, né? E nos demais, estamos ainda, né, um pouco divididos entre R32 e R454B, né? Isso falando a longo prazo. Então,
Tudo vai depender, né, de mercado, de preço de fluido refrigerante e de desenvolvimento de máquinas, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, o desenvolvimento de um equipamento com R454B, ele exige menos tempo de engenharia do que com o R32, né? Respondendo também um pouquinho a pergunta anterior, né, das mudanças, né? Então, até mesmo porque o 454B ele se aproxima bastante do R410 em termos de funcionamento. Então, o R32 ele tem uma outra característica e também, por exemplo, hoje a Danfoss já tem compressores, né, da linha DSH que compartilham o uso, né? Então, no mesmo compressor você pode usar o 410, o 454B ou o 452B, né? Então, é o que o Márcio citou aí dos multirefrigerantes. Passa a palavra a ti, meu amigo. Legal, Juliano. É mesmo, porque se a gente verificar hoje, for uma alteração já para agora, então, se você for mexer com pouca complexidade, então, nós já temos já o produto, né? Já o 454 e o 452. Então, obviamente, por questões de engenharia, seria menos horas assim, de trabalho para você fazer algum tipo de alteração, né? Mas como nós sabemos que, assim, que muitas vezes o que está sendo ditado e mandatório vem muito de fora, né? Então, muitas vezes tem clientes que aguardam um pouco mais, né? Aguardam um pouco mais para saber se já vai pular já para o R32, né? Se já vai fazer um produto já direto, né? Para o R32. Mas, assim, a Danfoss, ela já deixou já os seus produtos, né? Tanto para essa transição, né? Quanto já também se já for fazer já uma coisa mais médio, né? Como vocês podem observar, quando a gente falamos em ambientes menores de splits e tal, né? Nós vemos que o 410 ainda vai a médio prazo, né? Como também depois já tem só o R32 e o R452 no longo prazo, né? Então, o que vai ditar mesmo dessa alteração seria mesmo a questão dos preços dos fluidos, né? Se o pessoal já vai avisar o longo prazo sem ter horas de engenharia no futuro, né? Tá certo. Temos mais uma aqui, Márcio. Como, né, vocês veem alguma diferença de refrigerante regenerado para refrigerante novo? Comenta um pouquinho. Realmente eu não tenho propriedade para falar sobre, né, fluidos refrigerantes nesse ponto, né, de fabricação. Então, eu não consigo te responder se existe a diferença. Na verdade, se a empresa é séria, se a empresa tem ali os controles de qualidade, seja regenerado ou seja novo, ela tem que manter as mesmas características, né, termodinâmicas e termoquímicas de um refrigerante, né, seja ele refrigerado ou novo. Então, se você quiser comentar, Márcio. Perfeito, Juliano. Não, perfeito, Juliano. As suas considerações são totalmente válidas, porque que nós somos um fabricante de produtos, né? Assim, nós não somos especializados muito na parte química, mas essa questão de regeneração de fluido, muitas das vezes tem que ser uma idoneidade, porque se o fluido ele for regenerado, ele perder uma propriedade dele e aí ele provocar a questão de menor eficiência, obviamente vai prejudicar não só também a eficiência, quanto também pode significar, um exemplo, um compressor, que talvez pode ter dependendo dessa regeneração, eu não sou tão aprofundado nessa área, mas possa ter algum tipo de produto lá que não é compatível com óleo, por exemplo, e aí possa ter problema de lubrificação no compressor, que falar a verdade, seria o componente que é o coração do sistema de refrigeração, né? Então, para não prejudicar, então é válido mesmo utilizar empresas conceituadas, né, nesse ponto. Tá certo. Vamos lá, temos mais uma aqui. Olá, boa tarde, tudo bem? Os compressores Maderop serão homologados para fluidos A2L?
E os demais scroll de baixa e média capacidade? Bom, do Maneurope eu deixo para o Márcio, que tem mais, tem mais afinidade com essa linha que a gente, né, que é a linha de refrigeração. E os demais scrolls, sim, né, Márcio? Até você mostrou ali no slide 5, acho, 6, né, onde a gente fala de toda a linha. A princípio, mais uma, Márcio. Opa, perdão. Slide 12. Opa, perdão. Aí, então, pelo que eu entendi da pergunta, Márcio, né, ele quer saber, além do Maneurope, né, se a gente vai homologar o Maneurope para A2Ls e os demais scroll, né, vamos dizer assim, de baixa e média capacidade. Eu entendo que de média capacidade já entraria os DSHs, né, ou os DSFs, que parte aí de 7,5 TRs, né? E os menores, Márcio? Você tem informação de menores de 7,5 TR? Como que está essa homologação também, junto com o Maneurope? Olha, compressores, se for para a parte de climatização, nós temos os menores de 7,5, seria os Scroltex, né? Vai para o 454B, para ar-condicionado, então de 5 a 10 TRs. Quando falamos na parte de refrigeração nos Maneurope, eu vou voltar numa figura aqui, tá? A apresentação. Olhando essa visão aqui de refrigeração, hoje, como nós já estamos, nós já temos compressores já para 448, 449, já os Maneurope já são homologados, 454A, nós já temos já compressores já homologados com o menor GWP. Então, da linha de refrigeração nós temos, da linha compressor Scroll, temos também, né, falando dos compressores de baixa, né, e que seria os NTZ, né, que é o recíproco de baixa, né, também já está homologado para o 452. Então, já temos da refrigeração alguns produtos também já homologados, com menor GWP. E todos eles A2Ls, né? Então, ali pelo amarelinho ali, o 444. Que mais que o Maneurope ele pode operar, Márcio? O 452, o 4, eu só não me recordo se o 454, mas esse nós temos homologação. Eu vou pegar aqui para vocês, eu já falo já apareceu essa pergunta. Se quiser já puxar uma outra pergunta, Juliano, pode puxar, que a informação eu já vou pegar aqui já para o cliente. Tá bom. Vamos lá. Em alguns casos, vemos o Q-Selector, o compressor aprovado para um determinado refrigerante. Porém, a UC com o mesmo compressor não está. Isso quer dizer que o retrofit pode ser feito? Não necessariamente, tá? Porque o desenvolvimento de um compressor e de uma unidade condensadora, por mais que eles, né, eu estou respondendo aqui não é nem mais de ar-condicionado, né, de refrigeração, mas não tem, estamos aqui para isso mesmo, né? Enquanto o Márcio puxa lá, eu vou respondendo aqui, iniciando a resposta. Então, são desenvolvimentos distintos, né? Tanto da unidade como do compressor. Então, às vezes, eu tenho um compressor, né, homologado, mas ainda não tenho a unidade homologada. Então, por quê? Porque a unidade também passa por um processo de homologação. Então, muitas das vezes a gente tem um delay entre o compressor e a unidade. Então, não se pode, se a unidade não é homologada, não se pode fazer o retrofit até que ela seja homologada, por uma questão também de componentes de tubulação de linha,
perda de carga do condensador, né, do microcanal, enfim. Às vezes a condensação fica maior, dependendo da característica do fluido refrigerante, então posso ter uma condensação maior e aí a unidade, entre aspas, né, faltar condensador. Então, se a unidade não é homologada para aquele fluido, não é recomendável o retrofit. Ok, Juliano. Isso mesmo, perfeito. É exatamente porque a gente vê como um conjunto, né? Então, muitas vezes o compressor pode ser homologado, mas porém o conjunto em si, o condensador, não, tem que ver se ele foi calculado também para operar com esse tipo de fluido. Eu peguei a resposta sobre o fluido refrigerante. Então, assim, o nosso compressor, o Maneurop, ele pode trabalhar com 407A, o 407C, o 407F, além do 134A, né? Mas falando dos fluidos do manual GWP, o 448A, o 449, o 452A, o 454C e o 455A. Então, esse e o 513A. Esses são os fluidos que já são homologados já para os compressores Maneurop de média temperatura. O 507 também, é. Já Tá certo. Então, Maneurop... desses últimos, perdão, Márcio, só para complementar, para a gente colocar o ponto aqui. Então, dos A2Ls né, que o Maneurop pode operar, seria o 454C e o 455A, correto? Esses seriam os dois fluidos A2Ls que o Maneurop operaria. Desculpa, eu estava no mudo. Exatamente, Juliano, isso mesmo. E essas informações que vocês têm em questão de produtos, né? Tudo isso eu busquei aqui numa base de dados, mas esse aí você consegue ver lá no CoolSelector, que é aquele dado onde você entra diretamente no programa e lá você busca o compressor, o modelo do compressor, e aí se tiver em verde, quer dizer que ele já está aprovado já para utilização. Então, é rápido, você entra no Google, baixa o CoolSelector, você tem uma ferramenta monstruosa para vocês trabalharem. Bacana. Temos tempo para mais perguntas, Márcio? Podemos. Acho que tem mais umas duas perguntas. Então, sim? O que podemos observar sobre as tendências a longo prazo e como a Danfoss está se preparando para esta mudança? Eu acho que vai de encontro ao que a gente comentou, né, Márcio? Então, a gente vê a longo prazo aí a parte de, né, dos equipamentos de HVAC médio e grande porte, o R1234ZE e o YF, né? E os demais, né, de pequeno, data center e tudo mais, sendo um pouco dividido entre o R32 e o R404, né? Então, e como a Danfoss está se preparando, né, para essa mudança? A Danfoss, justamente, ela sai na frente na homologação de todos os produtos, de todos os componentes, né, de todos os compressores, e não só na homologação e teste e desenvolvimento de novos produtos, mas também ajudando os fabricantes e ajudando aos clientes a desenvolver essas máquinas, né? Então, um desenvolvimento em conjunto, seja com laboratório, seja com cálculos, seja com engenharia de aplicação. Então, há sempre uma sinergia muito boa nessa parte de suporte técnico, de material técnico também. Então, a gente sabe que a Danfoss tem um material técnico riquíssimo, né? Seja em português, seja em inglês, em várias línguas, né? Então, é assim que a gente se prepara, né? Tendo um produto com excelência, um desenvolvimento bem planejado, e suportando o cliente no que ele precisar, né? Seja em apoio personificado, em material, né, técnico, em programa como o Selector, em aplicativos como, né, vários aplicativos. Se você buscar né, na sua loja do aplicativo no celular, digitar Danfoss, você vai ver lá mais de 12 aplicativos, cada um com uma função. Então, é desse jeito que a gente, né, se prepara e contribui para as mudanças. Perfeitas
Perfeitas colocações, Juliano. Muito bem, é isso mesmo. Acho que dá tempo só mais a última pergunta. Dá sim, Márcio. Tem uma aqui sobre o que é e como funciona a válvula intermediária. Realmente eu escutei você falando da intermediária, deve ser a válvula IDV, né, Márcio? Acho que dá para dar um briefing de como funciona, né? E o que é, né? Sim, tá. Os compressores DSH, da linha DSH, ela tem com a válvula chamada IDV, né? Uma válvula de descarga intermediária. Como que é o funcionamento dessa válvula? Que, infelizmente, nessa apresentação não preparei um vídeo, né, para vocês, mas eu vou tentar resumir praticamente como ela funciona, né? O compressor scroll, ele é como se fosse um caracol, né? E a compressão, ela é feita da extremidade para o centro. Então, ele aspira, vai aspirando pela sucção, vamos fazer, e ele vai comprimindo, saindo pelo centro, dentro do compressor. Como funcionaria essa válvula intermediária? Quando você tem aplicações, o qual eu tenho, vou falar antes de só situar vocês, a válvula intermediária, ela fica localizada no meio do caminho da compressão. Então, ele fica localizado no meio entre o ponto de sucção e o ponto da descarga. Fica bem intermediário mesmo. Então, se porventura eu tenho temperaturas externas muito altas, eu tenho um alto diferencial entre a temperatura, entre a condensação com a evaporação, então eu tenho um alto diferencial de pressão. Essa paleta é uma paletinha que eu tenho localizado no scroll fixo, na parte de cima, ela está fechada, porque a minha pressão é uma pressão muito alta, diferencial alto, então ela se localiza fechada. Então, nesse ponto, o compressor, ele é um compressor convencional, que ele não tem nenhum benefício no processo de compressão. Ele é como se fosse um compressor fixo sem essa tecnologia. Então, todo o gás que sai, entra pela extremidade, sai pelo centro. Quando eu tenho cargas parciais, equipamentos que funcionam 24 horas, com o qual eu tenho muitas das vezes a temperatura do ar externo mais baixa, e aí o meu diferencial entre a condensação e a evaporação é menor, essa paleta que é localizada no compressor scroll, na parte fixa, no scroll fixo, ela fica aberta. Ou seja, todo o gás que ele entra pela sucção do compressor, uma parte dele sai pela essa válvula intermediária e vai para a descarga, e o restante sai pelo centro do compressor. Então, ou seja, ele faz um desvio, né? Então, uma parte do gás sai pela válvula intermediária e o restante continua a compressão. E qual que é o benefício? Porque quando eu tenho casos que eu tenho cargas parciais, que eu tenho baixo diferencial, só do gás sair pelas válvulas intermediárias, eu tenho menos esforço do meu motor elétrico. Então, eu tenho uma questão de uma eficiência energética melhor quando eu tenho cargas parciais e quando tem esse baixo diferencial. Porque uma parte do gás, ao ele sair pela válvula intermediária já ir para a descarga, eu crio menos esforço do meu motor elétrico para fazer todo aquele volume saindo pelo centro do compressor scroll. Não é nenhum tipo de bypass, ele é apenas todo o volume do gás que é aspirado, ele sai pela descarga do compressor. Mas quando eu tenho cargas parciais, baixo diferencial, ele sai uma parte pela intermediária e outra parte sai pelo centro do compressor scroll. Perfeito, Márcio. Bom, gente, gostaria de, se não tiver mais nenhuma pergunta, quer esperar mais um pouco, Márcio? Temos quantos minutos aí? É que agora já precisamos finalizar, porque temos poucos minutos, né? Primeiramente, eu queria, infelizmente, a gente tem que encerrar nesse ponto, mas eu queria agradecer a audiência de vocês, quem ficou com a gente aqui, né? Eu queria que vocês dessem lá a pesquisa, que vocês pudessem fazer a nossa pesquisa no final e para adquirir o certificado, né? Então, eu vou passar a palavra para a Débora, né? Mas eu quero agradecer quem ficou com a gente aqui até agora, né? Então, obrigado.
vocês participar desse webinar. A gente falou um pouco sobre a questão dos fluidos refrigerantes, né? Que é um tema muito interessante. E que vocês podem contar sempre com a Danfoss, né? A Danfoss é uma empresa de alta tecnologia, que tem seus produtos homologados para N aplicações, né? E temos recursos técnicos, tecnológicos, aplicativos para ajudar vocês. E temos nosso SAC, né? Nós temos sistema de atendimento ao cliente, que pode sanar, tem um grupo de engenheiros lá, que pode sanar as dúvidas de vocês, né? Caso tenham, for a surgir, né? Infelizmente, nós não temos agora a questão do treinamento, né, local, que a Danfoss sempre fazia o treinamento aqui na Danfoss de Osasco, mas a gente vai falar depois, né? Mas de tudo, sim, agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. E aí eu vou passar para o Juliano, se ele quer agradecer, para depois a gente passar para a Débora. Beleza, pessoal? Quero sim. Como a Débora mostrou no começo também, nossos contatos estão aí na tela, né, do lado direito de vocês. Então, caso tenham alguma dúvida ou caso alguma pergunta não tenha sido respondida por essa questão de tempo, se quiserem nos mandar também por e-mail, será um grande prazer responder por e-mail ou coloca o telefone que a gente dá uma ligada também e conversa. Então, obrigado pela atenção de vocês. Como o Márcio falou, o feedback é muito importante para a gente melhorar, né? Não só como profissional, mas melhorar como pessoa e também melhorar os nossos webinars, né? Então, é por aí. Muito obrigado e desejo uma boa noite a todos. Obrigada, Márcio. Obrigada, Juliano. Esperamos que este webinar tenha sido de grande valia para todos vocês. E antes de nos despedirmos, queremos convidá-los a nos seguir em nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e LinkedIn. Também convidamos a todos a se inscreverem em nosso canal do YouTube, Danfoss Brasil, onde poderão encontrar alguns de nossos webinars gravados, cursos, treinamentos, lançamentos mais recentes e outras novidades. Em nosso site, colocando Revista Solutions na pesquisa, também poderão encontrar a nova edição, onde poderão ver casos de êxitos, aplicação de produtos e novas relevantes. Em continuação, apontem a câmera do seu celular no QR Code ao lado para acessarem a nossa agenda de webinars em nosso site. Ou, caso prefira, poderão acessar o site digitando no seu navegador webinar.danfoss.com.br e poderão se inscrever gratuitamente em todos que quiserem. E para finalizar, se tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco pelo serviço de atendimento ao cliente. Novamente, agradecemos a sua participação e esperamos nos encontrar nos próximos webinars. Até logo!